Sejam bem-vindos ao momento de silêncio, paz e reflexão. Hoje, convido-vos a deixar de lado as preocupações do cotidiano por um momento, a esquecer a agitação e a encontrar a paz interior. O nosso foco é um versículo dos Provérbios, um livro cheio de sabedoria divina. Proverbios 9 y 11 afirma: Porque por meu intermédio seus dias serão muitos, e anos serão acrescentados à sua vida. Este versículo lembra-nos que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, é mais do que conhecimento. É um guia que nos mostra como viver uma vida pacífica e plena. A sabedoria proporciona clareza, orientação nos desafios da vida e força para superar o que nos sobrecarrega. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nessa sabedoria divina. Através de pequenas histórias, ou parábolas, aprenderemos como ela pode enriquecer a nossa vida. Talvez esteja aqui hoje porque o seu coração anseia pela paz ou porque precisa de orientação. Talvez queira apenas passar um momento com Deus. Seja o que for que o trouxe até aqui, saiba que este momento é seu e do seu Criador. Respire fundo, deixe os seus pensamentos fluir e abra o seu coração para a presença de Deus. Ele está aqui, com você, e a sua sabedoria deseja tocar e mudar a sua vida. A Bíblia descreve a sabedoria como um dom que enriquece nossas vidas e as orienta em uma direção clara. Mas a sabedoria não é apenas conhecimento ou inteligência. É a capacidade de enxergar além do momento, de reconhecer conexões mais profundas e de tomar decisões com base na paz e na estabilidade de longo prazo. Vamos dar uma olhada nisso com uma pequena história. Era uma vez um fazendeiro que possuía 2 campos. O primeiro campo era muito tentador à primeira vista. O solo era solto, o sol brilhava sobre ele e parecia que tudo ali cresceria rapidamente. Mas o fazendeiro sabia que o solo era pobre e que as colheitas durariam pouco tempo. O segundo campo, por outro lado, era pedregoso e difícil de trabalhar. Era preciso muito tempo, paciência e esforço para que algo pudesse crescer nele. No entanto, ele tinha camadas mais profundas e férteis que produziriam colheitas por anos após o cultivo adequado. O fazendeiro se viu diante de uma decisão. Deveria escolher o campo fácil e rápido ou aquele que exigia muito trabalho, mas que daria frutos a longo prazo? Um vizinho sábio apareceu e lhe disse: se você estiver pensando apenas no amanhã, escolha o primeiro campo. Mas se estiver pensando em seus filhos e no futuro de sua família, coloque sua energia no segundo campo. O fazendeiro deu ouvidos ao conselho do vizinho, mesmo que no início tenha sido difícil. Ele trabalhou no segundo campo com paciência e cuidado. Os meses se passaram e, embora o primeiro campo tenha produzido uma colheita rápida, o solo logo se esgotou. Mas o segundo campo começou a dar frutos, que se tornavam mais ricos e fortes a cada ano. O mesmo acontece com a sabedoria. Ela nos desafia a não seguir o caminho rápido e fácil, mas o caminho que perdura. Pode parecer mais difícil, mas no final traz paz, estabilidade e verdadeira realização. A sabedoria de Deus nos ensina que as maiores recompensas geralmente exigem tempo e paciência. Ela nos mostra que as escolhas que fazemos hoje moldarão o nosso amanhã. E ela nos lembra que a vida que realmente floresce não vem da pressa ou de decisões superficiais, mas da profunda confiança em Deus, de uma atitude paciente e da busca do que realmente importa. Quando buscamos a sabedoria, encontramos a paz que transcende o momento. A sabedoria de Deus é como uma âncora segura que nos mantém firmes enquanto as ondas da vida nos cercam. Ela nos dá perspectiva, esperança e a capacidade de reconhecer o que realmente tem valor. A sabedoria não é apenas um guia para tomar decisões sábias, ela também nos dá paz. Ela nos ensina a enfrentar os desafios da vida com o coração calmo e a confiar que a orientação de Deus nos conduzirá em segurança. A paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que estamos seguros nas mãos de Deus, mesmo em meio às tempestades. Uma pequena história pode nos ajudar a entender essa ideia. Em uma pacata vila de pescadores, vivia um homem que vivia da pesca. Sua rotina diária era determinada pelas marés. Todas as manhãs, ele verificava os movimentos da água, a direção do vento e os sinais da natureza antes de sair em seu pequeno barco. Um dia, um jovem pescador foi até ele e perguntou: por que você sempre espera tanto tempo antes de sair? Outros pescadores já estão na água e lançaram suas redes. O homem mais velho sorriu e respondeu: a natureza fala conosco quando estamos prontos para ouvir. Se o vento sopra contra a corrente ou o mar está muito agitado, desperdiço minha energia e me coloco em perigo. Mas se eu esperar e seguir o ritmo da natureza, trabalho com ela, não contra ela.
Minhas redes estão sempre cheias e chego em casa em segurança. O jovem pescador estava impaciente e achava que poderia conseguir mais com velocidade e vigor. Ele saiu para a água imediatamente, apesar dos sinais de alerta do tempo. Mas muitas vezes voltava com as redes vazias e exausto. O homem mais velho, por outro lado, sempre voltava com um sorriso satisfeito e com os cestos cheios. Essa história nos ensina como a sabedoria nos dá paz. Se estivermos dispostos a ouvir, seja os sinais da natureza, a voz interior ou a sabedoria de Deus, encontraremos um ritmo que nos impede de ficar sobrecarregados e enriquece nossa vida a longo prazo. Provérbios 9:11 diz: Porque por meu intermédio se multiplicarão os seus dias, e a sua vida se multiplicará em anos. Essa paz que a sabedoria traz é uma dádiva de Deus. Ela nos impede de desperdiçar nossas vidas ao nos deixarmos levar pela agitação e pela incerteza. Em vez disso, a sabedoria nos ensina que um coração calmo vive mais. O pescador que confia no ritmo da natureza é uma imagem da pessoa que descansa na sabedoria de Deus. Quando aprendemos a nos orientar pelo plano de Deus em vez de agirmos por nossa própria força, experimentamos uma vida que não é apenas mais longa, mas também mais gratificante. A sabedoria nos ensina a não lutar contra a correnteza, mas a confiar na orientação de Deus. Ela nos dá a paciência para esperar o momento certo e a força para superar os momentos difíceis. Com essa paz, podemos nos sentir seguros mesmo quando as ondas da vida estão batendo. Porque Deus é o nosso timoneiro, e sua sabedoria nos conduz com segurança ao nosso destino. A sabedoria é mais do que decisões inteligentes ou conselhos práticos para a vida. Ela começa com o próprio Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Mas como podemos reconhecer e seguir essa sabedoria divina em nossa vida? Vou lhe contar uma história. Era uma vez um viajante que estava caminhando por um vale grande e desconhecido. O sol começou a se pôr e logo ele se viu na escuridão. Sem luz, o caminho era quase irreconhecível e ele tropeçava em pedras e raízes. A escuridão parecia envolvê-lo e seu medo aumentava a cada minuto que passava. De repente, ele viu uma luz ao longe. Era o brilho de um farol que se erguia em uma colina e rompia a escuridão. O viajante não sabia se o farol levava ao seu destino, mas decidiu seguir em sua direção. Passo a passo, ele seguiu a luz, e embora o caminho fosse rochoso e desafiador, ele se sentiu mais seguro. Quando finalmente chegou ao farol, viu um guarda que lhe deu as boas-vindas. O guarda disse: Esta luz foi acesa não apenas para você, mas para todos os viajantes na escuridão. Ela mostra o caminho para um porto seguro, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. Confie na luz e ela o guiará. Confie na luz e ela o levará para onde encontrará paz. Essa história é uma imagem da sabedoria de Deus. Na escuridão de nossas dúvidas e medos, pode ser difícil encontrar o caminho certo. Mas a sabedoria de Deus é como a luz de um farol. Ela pode nem sempre nos revelar todo o caminho, mas nos dá orientação suficiente para darmos o próximo passo. A Bíblia nos lembra que a sabedoria de Deus é muitas vezes diferente de nossas percepções humanas. Isaías 55, 8-9 afirma: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mas, assim como os céus estão acima da terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, queremos ver todo o caminho diante de nós antes de nos movermos. Mas a sabedoria nos ensina a confiar. Ela diz: dê o próximo passo que Deus lhe mostrar e confie que Ele conhece o resto do caminho. A sabedoria de Deus não é apenas um guia, é também um conforto. Ela nos mostra que não estamos sozinhos e que há uma direção, mesmo que nem sempre possamos reconhecê-la. Se quisermos reconhecer a sabedoria de Deus, precisamos nos concentrar na luz como o andarilho. Essa luz pode brilhar por meio da Bíblia, da oração ou de pessoas em nossa vida. É importante que nos abramos para buscar, ouvir e seguir essa sabedoria. Porque a sabedoria de Deus não apenas nos guia com segurança através da escuridão, ela também nos aproxima dele. Ela nos dá confiança, paz e a certeza de que nossas vidas fazem parte de um plano maior que só Ele entende completamente. A sabedoria não é apenas algo que lemos ou admiramos, ela quer ser vivida. A sabedoria de Deus é como um tesouro esperando para ser revelado em nossas decisões e ações cotidianas. Mas como podemos aplicar essa sabedoria em nossa vida?
Uma história pode nos ajudar a entender isso. Um carpinteiro queria construir uma casa que serviria de lar para seu filho e a família do filho por muitos anos. Ele tinha duas opções. Poderia construir a casa rapidamente, em um local arenoso, mas confortável, ou poderia investir muito tempo construindo uma fundação estável em uma rocha. O solo arenoso era macio e fácil de trabalhar, e muitos vizinhos o incentivaram a seguir o caminho mais fácil. ¿Por qué se preocupar? Construa a casa aqui, ela ficará pronta mais rápido e você poderá se dedicar a outras coisas, disseram. Mas o carpinteiro decidiu seguir o caminho mais difícil. Ele trabalhou durante dias para expor a rocha e ancorar as fundações bem no fundo. Enquanto os outros construíam suas casas rapidamente, ele trabalhava mais lentamente, mas com mais cuidado. Um dia, caiu uma forte tempestade. Os ventos uivavam e a chuva caía torrencialmente. As casas, que foram construídas em terreno arenoso, foram levadas pela água. Mas a casa do carpinteiro, que estava sobre um alicerce estável, permaneceu intacta. Essa história nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim como o carpinteiro, nós também devemos ter cuidado com a maneira como construímos nossa vida. O alicerce é crucial. A sabedoria de Deus nos chama a não buscar a vitória rápida ou a solução mais fácil, mas sim o que será duradouro. Mas o que isso significa em termos práticos? Paciência. A sabedoria nos ensina a não agir impulsivamente, mas a esperar até que tenhamos clareza. Às vezes, a vida exige que escolhamos o caminho mais difícil, porque ele dá melhores frutos. Confiança. A sabedoria nos mostra que não precisamos controlar tudo sozinhos. Quando confiamos nossa vida a Deus, sentimos paz, mesmo que não saibamos o futuro. Oração. A sabedoria vem de Deus. Em oração, podemos pedir-lhe orientação e reconhecer seus planos para nossa vida. Gratidão. A sabedoria nos lembra que o que já temos é uma dádiva. A gratidão nos ajuda a ver a vida com uma visão clara e a não correr atrás de coisas que só nos satisfazem por um curto período. Todos os dias nos deparamos com pequenas e grandes decisões. A sabedoria de Deus quer nos ajudar a permanecer na verdade e a nos concentrar no que é essencial. Ela nos diz: não construa sua vida sobre coisas passageiras, como fama, posses ou sucessos rápidos, mas sobre o que dura para sempre: o amor, a verdade e a graça de Deus. Se começarmos a colocar esses princípios em prática em nossa vida cotidiana, não apenas encontraremos paz interior, mas também viveremos uma vida que será um testemunho para os outros. Uma vida que é como uma casa sólida que pode resistir a qualquer tempestade. Ao concluirmos nosso tempo juntos, vamos considerar mais uma vez a sabedoria de Deus encontrada hoje em Provérbios 9:11, porque por meu intermédio seus dias serão muitos, e anos serão acrescentados à sua vida. Essas palavras nos lembram que a sabedoria é um dom que não apenas nos mostra o caminho certo, mas também nos dá paz e esperança. Sabedoria significa viver em harmonia com o plano de Deus, não se concentrando apenas no aqui e agora, mas no eterno. Talvez uma das imagens ou histórias deste vídeo tenha tocado particularmente. Talvez você se lembre do agricultor que pacientemente escolheu o campo certo ou do pescador que aprendeu a trabalhar no ritmo da natureza. Talvez você tenha se reconhecido no andarilho que seguiu a luz na escuridão ou no carpinteiro que construiu uma base sólida. Cada uma dessas histórias nos mostra como a sabedoria de Deus atua em nossas vidas, por meio da paciência, da confiança e da disposição de ouvir sua orientação. Para concluir, gostaria de convidá-los a orar comigo. Busquemos a sabedoria de Deus e peçamos a Ele paz e orientação em nossa vida diária. Pai Celestial, nós lhe agradecemos por este momento de silêncio e reflexão. Obrigado por nos dar sabedoria por meio de sua palavra que enriquece nossa vida e nos dá paz. Senhor, nós lhe pedimos que nos ajude a ser pacientes como fazendeiro e a tomar decisões que produzirão frutos a longo prazo. Dê-nos o discernimento do pescador que aprende a viver em harmonia com seu ritmo em vez de lutar contra a correnteza. Ajude-nos, como viajante, a confiar em sua luz mesmo quando o caminho à frente estiver escuro. E, como carpinteiro,
Que possamos construir um alicerce sólido com base em Sua verdade e em Seu amor. Senhor, colocamos nossas vidas em Suas mãos. Guie-nos com Sua sabedoria através dos desafios da vida e nos dê a paz que somente o Senhor pode nos dar. Fortaleça nossa confiança no Senhor e nos permita perceber que o Senhor tem um plano para nossas vidas que é maior do que podemos entender. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado por dedicar seu tempo para participar deste momento de reflexão. Espero que esta meditação o tenha encorajado e fortalecido. Se gostou deste vídeo, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com outras pessoas que também estejam buscando sabedoria e paz em suas vidas. Lembre-se de que a sabedoria e o amor de Deus estão sempre ao seu lado, não importa onde você esteja na vida. Siga sua luz, construa sua vida com base em sua verdade e você encontrará a paz que transcende todas as circunstâncias. Até a próxima vez, Deus ama você.